Boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, Brasil, Portugal. É uma honra estar aqui essa noite apresentando a Etc. Literatura e Arte, um novo projeto da Infinita para divulgar e promover autores. Temos como convidado Ivo Álvares Furtado, que ele vai se apresentar e falar um pouco do que é ser Ivo Álvares Furtado. Uma boa noite, Ivo. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui em Portugal, transmitindo para todos, de todos os continentes que tiverem acesso à internet, estiverem acompanhando o canal do YouTube na Infinita. Boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme os locais em que estejam a ouvir-me. Cumprimento a minha entrevistadora, amiga Adriana Meiring, coordenadora da Infinita, e desde já felicito por este projeto da revista Etc. Literatura e Arte. O meu nome completo, Ivo da Piedade Álvares Furtado, e como autor, Ivo Álvares Furtado, 72 anos, género masculino, cidadão português, nascido em Goa, Índia, na altura colónia portuguesa, poeta, médico, professor universitário da Universidade da Madeira. Para aqueles que não me possam ver diretamente, sou moreno, calvo, com cabelo remanescente grisalho, como podem ver, para os que podem ver, barba branca, óculos, casaco escocês de tonalidade azulada. Para quem me conhece no exterior, uso capa, chapéu com aba e exerci uma atividade profissional durante 46 anos de medicina clínica e também na atividade docente. Terminei aos 70 anos e nessa altura achei que era o momento para me dedicar partilhar, digamos que, uma dedicação maior à poesia e partilhar com a minha vida familiar. Antes disso, publiquei 2 livros, livros técnicos e também 2 livros de poesia em edições de autor sob pseudónimo. Hão de me perguntar porquê, mas temos mais tempo para falar sobre isso. Nesta altura, considerei ser um momento de abraçar a poesia. Para além de participar em múltiplas atividades de poesia, elaborar prefácios, apresentações literárias, entrevistas, ressalto um trabalho muito importante para mim, que foi a colaboração com a Infinita na coletânea Liberdade. Na ocasião dos 50 anos de 25 de Abril, foi um exemplo a ressaltar a coragem tida pela coordenadora e a visão da Adriana Meiring, na prestação, eu acho muito importante, a prestação de serviço, digamos que à comunidade da parte editorial e a colaboração, naturalmente, dos autores. Por isso, parabéns, Adriana. Nesta etapa da vida, a partir da minha jubilação, eu tive como meta publicar pelo menos um livro de poesia por ano e foi assim que publiquei outros livros, nomeadamente Novas Causas, sempre a poesia, sempre livros temáticos, cidadania, poesia, pensamento e literacia, até que chegou o momento em que me cruzei com a Adriana de novo, porque havia um livro que era muito importante para mim, porque estes livros que eu faço são livros temáticos, porque eu considero que, dado o meu perfil de formação, é importante que dê uma mais-valia daquilo que nós, para aquilo que há de poesia feitas por outras pessoas, e a língua portuguesa que nos une é este o livro, em que eu pedi a colaboração, até porque fui muito bem recebido pela Adriana Meiring e pela Infinita e também achei que o nosso trabalho de equipa nos iria permitir concretizar os nossos desiderados. Entretanto, fui eleito, os meus colegas e amigos da poesia elegeram-me para a presidência da Associação Portuguesa de Poetas e para um triênio até 2026, e é isso que neste momento estou a fazer com muito gosto. E assim considero-me apresentado. Não estou a ouvir, não a estou a ouvir. É uma alegria tê-lo conosco. A sua trajetória, né, como médico, como poeta, como presidente da APP, Associação Portuguesa de Poetas, é admirável. É uma honra para nós também tê-lo aqui conosco nessa caminhada junto
com a Infinita, com a língua portuguesa que nos une, um projeto extremamente relevante e importante para unir, né, os povos em língua portuguesa e através do que a gente tem de mais importante na nossa essência, a essência poética. Então, parabéns, é uma alegria estar aqui com você e vamos começar as curiosidades, né? Eu acho que as pessoas estão querendo conhecer também um pouquinho do que o Ivo pensa. E tem um trechinho do testemunho que eu gostaria que você falasse, né, apresentando, porque eu gostei muito desse trecho do testemunho e gostaria que fosse na sua voz de português. Muito bem. Aliás, não é bem um mote, mas é um objetivo marcante que eu chamei de testemunho, que é o privilégio de ter nascido e o fascínio de ter vivido sempre acompanhado pela poesia. E durante este meu percurso de vida valeu a pena. E digo isto muito sentidamente. Há de me perguntar porquê e eu estou aqui para responder. Exatamente. E por que escolheu esse forte propósito? Sendo médico, né? É um propósito muito forte. Aliás, eu deixo as coisas fluírem, mas tenho desde jovem uma orientação dada para a vida e um tempo para cada coisa que pretendo fazer. E um caminho que fiz muito ligado à vida, digamos que ao sofrimento, à vida do cidadão comum, das dificuldades que passa e sensível às injustiças, e naturalmente que isso se manifesta na nossa poesia e nos temas que abordei, como acabei de dizer. Porque, na realidade, escolhi isto porque se trata do testemunho da maneira de ser e de estar do autor, dando-me a conhecer, inserido no meu mundo, e também a mensagem que pretendo transmitir, motivando ao leitor a acompanhá-lo na minha incursão literária de uma maneira humilde, no caso, pela poesia. Ivo, quando você saiu, né, de Goa, veio para Portugal, trabalhar com a ciência, com a humanidade, porque eu acho que a medicina está ligada à humanidade, não tem como a gente não tirar essas duas vertentes de quem é médico, né? Eu acho que o médico ele se doa tanto que ele, por mais cientista que ele seja, por mais especialista que ele seja, ele tem que ter um traço de humanidade. E a humanidade está na poesia também, né? Eu acho que o ser poeta, eu acho que de uma coisa, caminhos diferentes, mas terminam se cruzando. E por que considera um privilégio ter nascido no mundo conturbado que se vive na atualidade? Uma pergunta muito interessante, porque, na realidade, quando nós abrimos a televisão e nós vemos o mundo e as dificuldades, os sofrimentos, as desgraças, as guerras, a fome, graçando por diversas áreas do mundo, nós perguntamos, por que considerar um privilégio ter nascido? De facto, eu acho que no mundo em que há controle de natalidade, o ter nascido é um privilégio. Também, já agora, se não tivesse nascido, não tinha o privilégio de fazer esta entrevista consigo. Também, só por isso também já valeria a pena. Mas, na verdade, considero que o ter nascido implica uma missão. Qualquer ser vivo tem uma missão enquanto existe na sua vivência na Terra. E nesse sentido, nós devemos assumir em pleno a responsabilidade de tornar o mundo um pouco mais aprazível, um pouco melhor para os homens e para o ser vivo e para o equilíbrio da própria natureza, de que nós somos responsáveis como testemunha e que devemos transmitir esse legado. É exatamente esse o testemunho que eu quero transmitir. Ou seja, com a poesia, nós conseguimos criar uma maior resiliência na vida e vencer os maiores obstáculos, vivendo com aquilo que nós sempre pretendemos, é viver com felicidade. Exato. E para os mais jovens, qual é o recado, qual é o testemunho que você passa em relação às camadas mais jovens? O que você recomenda?
Em relação às camadas mais jovens, acho que tenham esperança. Tenham esperança porque realmente o mundo está como está, mas é na juventude que nós depositamos a esperança da mudança. E sejam resilientes, sejam felizes, mas ao mesmo tempo vivam a vida com os valores éticos e procurem modificar o mundo na medida das possibilidades de cada um. Teremos um mundo melhor, seremos Então, mais felizes. de acordo. E nessa sua visão, nesse seu testemunho, todos nós temos uma missão independente da classe social, independente de onde nós estamos, todo ser humano tem uma missão e o jovem também precisa encontrar esse caminho dele, não é isso? É verdade. Quer pôr mais alguma questão? Não, é essa questão, só para perguntar, assim, só para a gente frisar isso, que eu acho muito importante. Depois da pandemia, a gente percebe que uma geração está muito desesperançada, né? Então, a gente percebe isso no nosso dia a dia, nós que você, médico, também poeta, nós que lidamos com o público, a gente vê que a geração jovem está muito sem esperança, sem muitos propósitos. Então, ouvindo esses testemunhos, a sua missão, o seu legado, eu acho que é importante essa motivação para quem nos vê, quem nos ouve, e até passar também para os filhos e para os netos. Sim, eu posso dizer que eu fui, de certa maneira, um privilegiado. Foi um privilegiado na medida em que nasci de uma estrutura familiar que me garantiu alguma estabilidade. Também tive bons exemplos. Eu tive uma referência do meu pai como médico e tive uma proximidade do sofrimento, desde criança acompanhei-o sempre. E foi, de facto, a minha motivação para procurar minorar o sofrimento e até optar pela carreira profissional de medicina. Muito bem. A proposta da Etc. Revista, Etc. Literatura e Arte, a gente conheceu um pouco o que pensa, né, o autor, além dos livros. Mas a curiosidade também fica, já que a gente está falando de literatura, já conhecemos um pouco como o Ivo pensa, o Ivo sente, então eu gostaria que ele falasse um pouquinho agora sobre os livros dele. Ivo, por favor, fale-nos um pouco dos seus livros. Bom, é assim, nós na vida chegamos procuramos sempre transmitir. Nós, numa profissão em que a parte científica e técnica é muito exigente e muitas vezes nem sempre somos bem compreendidos e aceitos na medida em que há outras solicitações mais imediatas para o exercício da atividade profissional. E então eu reservei sempre a poesia e tratei da poesia na forma de pseudónimo. No percurso de vida, nós pensamos às vezes que já vivemos bastante. E agora, quando eu me lembro, nos ensinamentos de uma vida que eu escrevi nessa altura, em 1996, 97, editei, eu estive a fazer as contas, é da idade quase dos meus filhos, quer dizer, dos mais velhos. Quer dizer, realmente o mundo, entretanto, modificou-se, a longevidade é maior, mas não deixamos de transmitir aquilo que nós sentimos e que vale a pena transmitir aos mais novos. Portanto, acho que valeu a pena escrever ensinamentos de uma vida numa altura em que se calhar teria 48 anos. Hoje em dia é uma criança, como costuma-se dizer. E a poesia no cotidiano já era um olhar para aquilo que todos os dias se faz. Como lhe disse, já as razões da edição sou como autor, como pseudónimo, Até que, no termo da minha atividade, resolvi assumir a poesia de uma maneira mais direta aliás, na minha última lição enquanto professor, fiz, digamos que, a mudança para esta fase e a minha aula de jubilação foi ser professor, uma lição de vida. Para além daquilo que é
o exercício da medicina, é um trajeto de uma criança que teve sempre em conta os aspectos de sensibilidade humana, de sensibilidade às injustiças, etc., e de procurar ter um rumo na sua vida. E digamos que dar este testemunho aos jovens que ali estavam. E eram muitos. E até acho que algumas pessoas tiveram esse testemunho como referência. Eu vejo isto pelo que já passou desde essa altura até agora e o que me vou recebendo de retorno da informação. E de facto, depois disso, fiz um balanço, procurei trazer uma mais-valia daquela minha formação e escrevi novas causas, sempre a poesia. À procura das novas causas, as causas ecológicas, de sustentabilidade do planeta, etc. E depois, ética na poesia, não vale tudo na poesia. Poesia, pensamento e literacia, as estruturas-chave também na poesia da posição do autor na vida e na sociedade. Para depois, a língua portuguesa que nos une. E aqui na língua portuguesa que nos une, que é o último livro que eu editei, e de quem gosto muito especialmente, porque tem muito a ver com o meu percurso de vida, desde o sítio quase onde Camões ia perdendo os Lusíadas, no seu naufrágio, até nas costas da Birmânia, até ao percurso que eu fiz como quase um viajante lusófono, passando por Portugal, vivendo em Angola muitos anos, tendo ultimamente estado na Madeira com um linguajar diferente, e ter a consciência de que em cada um destes sítios por onde eu vivi, a língua portuguesa é um forte elo de união entre os vários povos e sai enriquecida com os contributos dados por todos. É um caminho que eu acho que devemos seguir, porque sairemos de uma maneira global mais enriquecidos, e gostaria de dar a conhecer para toda esta lusofonia o meu trabalho com a devida simplicidade e humildade, mas de facto gostaria de ter a oportunidade de que os meus ouvintes pudessem ter acesso à minha poesia. Espero que gostem. Não estou a ouvi-la. Desculpa, é porque eu travo o fone para não te interromper. Quando você fala, eu fico com vontade de interromper para falar outras coisas também. É um diálogo tão... o Ivo, para quem não conhece pessoalmente, é uma pessoa extremamente carismática, de um conhecimento, é um mestre. Então, toda vez que eu converso com o Ivo, dá vontade de saber mais e mais e me aprofundar nesse percurso de vida, que é uma vida rica, muito rica, e que contribui e que ajuda muitas pessoas. Então, é uma pessoa que eu tenho, em particular, imensa admiração também, não só porque fez livro conosco, mas que é muito afável, muito acessível e muito presente, muito coerente e assertivo em tudo que faz. E, para mim, é considerado o meu mestre, tem me ensinado muito nesse percurso da língua portuguesa que nos une. Permita-me só discordar num ponto, porque é assim, todos aprendemos com todos, e eu aprendi muito consigo também, e fico muito feliz em tê-la como amiga e parceira neste trabalho que nós estamos a realizar. Sim, agradeço também. E falando que o livro está chegando no Brasil, também em breve vai estar na Amazon também, então é um percurso, a gente caminha no passo a passo, para que dê a oportunidade de todas as pessoas conviverem, conhecerem essa obra que vale a pena a gente ter na nossa mesa de cabeceira, a gente oferecer a um amigo, porque é um livro muito rico que nos ensina muito também através da poesia. E, Ivo, uma pergunta um pouquinho... não é tão indiscreta, mas eu gostaria de saber, nessa sua caminhada toda, qual é a história que você gosta de contar? Bom, eu ia dizer as histórias. Há muitas maneiras de contar histórias, mas eu, em criança, comecei as primeiras leituras que a minha mãe, meus pais me permitiam,
ofereciam-me sempre um livro e naquela altura as histórias começavam. Agora há várias maneiras de se contar histórias, mas eu ainda fiquei com aquela de era uma vez um poeta sonhador que na língua portuguesa depositou muita esperança, toda a dedicação e amor. Trabalhou afincadamente e nela, tal como pessoa, acreditou. Procurou uma equipa parceira que na infinita encontrou. Seguiram caminho juntos, atravessaram oceanos, contornaram os cabos das tormentas e o sonho se realizou. Assim você me emociona. É isso mesmo, vamos juntos. E se dependesse de você, o que mudaria nos tempos atuais dentro do segmento literário? Olha, não mudaria muita coisa, mas é uma expectativa de longa data e que tenho sempre procurado lutar para um apoio à cultura, o apoio à edição literária, no sentido de permitir que as pessoas que tenham a alma, a chama da poesia e da literatura, apoiando financeiramente, criando canais de divulgação nacionais e internacionais, através da criação de parcerias, na realidade, na linha do caminho que está a ser traçado pela Infinita, com a qual me encontro em sintonia no trabalho de equipa que nós estamos a desenvolver. Parabéns mais uma vez por isso. E agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. Eu também tenho esse sonho de tornar a literatura acessível a todos, né? Quem sabe um dia a gente consegue percorrer esse caminho e tornar esse mundo novo um pouquinho melhor através dos livros que também nos inspiram. Em falar em inspiração, quem o inspira? Qual é o livro que marcou a sua vida? É assim, inspiram-me as pessoas simples, inspiram-me os bons exemplos, inspiram-me os poetas que amam Portugal, a língua portuguesa e Lisboa, a terra onde eu vivi mais tempo e que eu amo. O meu poeta predileto é Fernando Pessoa, especialmente pelo amor à língua portuguesa e pela visão que tinha acerca da sua capacidade de união em torno de si, de todos os falantes da língua, pelos seus heterónimos, e eu tenho predileção por Álvaro de Campos, pela sua poesia livre, um pouco ao estilo que eu mais gosto, com o qual me identifico, e, portanto, também pela vivência que teve, embora ele tenha tido uma parte da vida vivido na África do Sul, etc., mas viveu a sua maior parte da vida naquela altura, infelizmente uma vida curta, daí porque estou agora a falar daquela dos ensinamentos de uma vida, só que os tempos agora são outros. E por isso este livro, A Língua Portuguesa que nos une, de facto é um pouco, digamos que, um pouco no sentido da ideia da força da união entre os falantes da língua portuguesa, que eu almejo que possa vir a acontecer. Ivo, no começo, né, eu fiz aquela provocação porque eu acho que nada melhor do que nós mesmos nos apresentarmos. E, às vezes, a gente pega uma biografia, a gente lê, mas o autor tem sempre aquela conotação, tem sempre o algo a mais para falar. E, dentro disso, né, você já se apresentou, já falou quem é o Ivo Álvares Furtado, mas lá no reflexo do espelho, quem é o Ivo Álvares Furtado? Bom, quando eu me olho ao espelho, eu reconheço-me como um cidadão português comum. Português, realizado e feliz no percurso que fez. Tendo tido uma vida planeada que realizei em diferentes etapas e em que no presente momento, como eu já disse, divido entre a poesia, a vida familiar e, neste momento, no campo da poesia, a direção da Associação Portuguesa de Poetas. Nada melhor do que um poema para espelhar e conhecer o autor. E para ir de acordo com aquela asserção de que valeu a pena. E eu vou apresentar aqui, digamos que, um poema que eu fiz e que enviei para um livro que está a ser editado sobre médicos, estomatologistas, escritores,
e que traduz exatamente isso, que vale a pena. E não é... Eu peguei no fado da Maria da Fé e na letra do professor Muniz Pereira, como no fado de Maria da Fé e letra do professor Muniz Pereira, valeu a pena ter vivido o que vivi. E, no meu caso, ter seguido a profissão que escolhi. Ter sido estomatologista como decidi. Ter granjeado muitos amigos daqui e dali. Ter sonhado o que sonhei. E tudo mais que concretizei. E na poesia totalmente me realizei. Em conclusão, a vida tem muitos meandros e escolhos que temos que evitar ou ultrapassar com inteligência, serenidade, muito trabalho, resiliência e vontade. Viver assim vale a pena. Tem que ligar o... Muito bom, Ivo. E antes da última pergunta, primeiro, já que nós estamos falando da língua portuguesa que nos une, você com seu sotaque de Portugal, eu com meu sotaque do Brasil, eu vou ler só um bloco de notas que está aqui no livro A Língua Portuguesa que nos une. Peguei esse aleatoriamente, tá? Porque não tenho preferência, são todos muito bons, mas como é um menorzinho, não me canso de abrir e fechar a caneta em notas que tomo a todo instante. Faço preciosos registros do incessante turbilhonar do cotidiano de vida com o qual, a cada momento, me espanto. Você é aquele médico que, nas horas vagas, ficava com um bloquinho anotando os poemas e os pensamentos? É verdade, eu ando sempre com um bloco de notas, estava agora aqui a ver onde é que eu o guardei, mas não pus agora aqui em cima da mesa, mas seguramente que tenho aqui o meu blocozinho de notas que me acompanha sempre. Já é marca registrada. Bom, então vamos lá para a última pergunta. Qual é a pergunta que gostaria que lhe fizessem e como responderia? E o que mais nos reserva esse autor? Pois, exatamente é essa a pergunta que eu gostaria que me fizessem. Parece que adivinhou. É desejar continuar a edição de poesia em língua portuguesa, que flui de acordo com o porvir, sem preocupações de o fazer, mas com o compromisso de realizar, conforme haja necessidade imperiosa de acontecer. A poesia é um instrumento acutilante, é um instrumento que, em poucas palavras, nos transmite o sentido premente da mudança quando nós achamos que deve ser. Portanto, nós não temos que nos preocupar em deixar a poesia fluir, mas ser atentos e atuantes no momento certo, fazer aquilo que devemos fazer. Brevemente também será editado e aqui também consigo o meu próximo livro de poesia, que eu já vos dou uma ideia do que possa ser, e neste caso o tema será Poesia e Educação, com o título A Semente Verde da Esperança. E mais não digo porque para chamar, digamos que a curiosidade, mas devo dizer que aqui este livro abarca aspectos que aglutinam a poesia lusófona e a contribuição lusófona para um modelo, digamos, uma contribuição da poesia para as camadas mais jovens. Estejam atentos, outros seguirão. Tenho outros projetos, aliás, este já está escrito. Neste momento estou a trabalhar num outro, mas esse será para o próximo ano. Vão seguindo o objetivo desta entrevista também é o chamar a atenção, dizer estejam atentos ao trabalho que nós estamos a desenvolver e eu, em conjunto com a Infinita, temos muitas novidades para vos ir dando, estejam atentos a isso. Eu agradeço. Espero que estas novidades vos causem satisfação e um bem-aja. Um bem-aja, mas antes do bem-aja, eu vou interromper um pouquinho, porque o Ivo ele está me ensinando cada vez mais a seguir um alinhamento. E eu gosto de provocar um pouquinho e sair. Ele já está acostumado com as entrevistas. Na Feira do Livro de Lisboa, nós fizemos isso. E essa pergunta, né, que é a pergunta dele, a resposta, o que mais nos reserva esse autor é porque o Ivo ele não para. Ele é uma pessoa que eu não sei como ele consegue, dentro de 24 horas,
fazer tantas coisas. E uma delas, né, que eu admiro muito, né, que além de ser poeta, porque eu acho que o poeta ele tem que ter essência, ele tem que ter alma de poeta, não só escrever poesia. E o Ivo, na pessoa que ele é um poeta, ele é um ser poético. E mais engraçado que a letra, né, de médico continua a mesma. E nós, né, que vamos ao médico, quando a gente pega aquelas receitas com aqueles garranchos, eu falo isso porque meu avô era médico, e eu tinha uma imensa admiração pelo meu avô. O Ivo, na capa, muito bem feita pela Nádia, né, a filha dele, a Nádia Furtado, fez uma arte fantástica da capa. O livro foi feito em conjunto com a Júlia, que fez a programação visual, a Júlia Mairink, e a Nádia Furtado, então eu tenho que falar delas. Só que a contracapa do livro tem aqui a letra de médico do Ivo, que ele convida aqui embaixo as pessoas que não entenderem o que está escrito procurarem um autor. E eu achei isso de uma humanidade, de um afeto muito grande com o leitor. Então, Ivo, eu não vou ler, mas eu gostaria que você falasse como surgiu essa ideia para a gente finalizar e esse convívio com o autor, porque eu recebi um retorno, né, de um leitor seu, um encontro que você teve quando foi entregar o livro, até agradeço pela ajuda, que eu estava impossibilitada de levar o livro para a pessoa, você foi pessoalmente entregar um livro que era um professor, né, que você já tinha contactado, já tinha estudado, não sei, eu não me lembro. É uma pessoa... Era um colega, um amigo conhecido? Comigo, e curiosamente, e eu acho que isto é muito importante, é o seguinte, é importante que nós façamos chegar a nossa mensagem aos leitores e é importante receber o retorno da opinião dos nossos leitores, porque eles ajudam-nos a ir mais de encontro, a fazermos uma maior proximidade deles. E nos próximos livros há coisas que eu vou por exemplo, neste caso da língua portuguesa que nos une, alguém de Benguela diz: doutor, falou sobre Benguela, isto e aquilo, esqueceu-se dos matrindindes de Benguela. Pois os matrindindes de Benguela não são só de Benguela, mas são insetos próprios, himenópteros, que farão parte de um poema de um próximo livro. E assim por aí adiante nós temos que formar uma equipa e concretizar o nosso projeto. E trabalhar em conjunto. Eu agradeço, Ivo. Olha, um grande bem-aja. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando essa nossa entrevista. A intenção não é demorar muito, é a gente passar um recado para que as pessoas possam nos ouvir. Parar durante uma meia hora, 40 minutos, para ouvir o autor. É muito importante não só esse contato com o livro, mas a gente conhecer o autor, o que ele pensa, o que ele sente, e essa é a nossa intenção. A Infinito está cada vez mais próxima dos autores e do público leitor, levar esse autor para mais perto também dos seus leitores e, quem sabe, criar pontes, né, laços entre leitores, entre autores e toda essa rede de contatos que é o nosso principal objetivo e talvez uma missão de quem realmente é apaixonado pelo que faz e quer passar uma mensagem de que sozinhos nós não somos nada. E eu tenho que agradecer muito a todos que nos dão as mãos, a quem nos ouve, a quem perde um pouco do seu tempo, querendo conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do Ivo. O livro dele está disponível nas plataformas da UC, está indo para a Amazon, no canal da Infinita também, no site da Infinita, www.infinita.com, lá embaixo, nas descrições, vocês vão encontrar todos os caminhos onde adquirir o livro A Língua Portuguesa que nos une, os outros livros do Ivo, o contato direto com o autor também, que é esse o nosso objetivo do projeto da Etc., da revista Etc., Literatura e Arte. A gente está chamando de revista, mas, na verdade, é um projeto que envolve várias ações para a promoção do livro e para que todos conheçam também e divulgar os autores que estão envolvidos nesse projeto, que vai ser lançado no dia 3 de novembro, no Palácio Baldaia, a revista impressa. Depois ela vai ficar disponível gratuitamente nas plataformas digitais
E essa caminhada, o Ivo é o nosso primeiro entrevistado, é uma pessoa que sempre nos deu a mão, nos apoia muito, e à frente da Academia, da Associação Portuguesa de Poetas, tem feito um trabalho lindo em prol da poesia e fora toda a trajetória dele através dos livros também. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Nos ouçam, nos acompanhem, compartilhem, partilhem os vídeos. Ele vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, no Facebook. Eu vou fazer uma pequena chamada também, colocar o link lá no Instagram, que eu acho muito importante a gente ouvir e conhecer quem está por trás dos livros que estão nas nossas mesas de cabeceira. Então, Ivo, é uma alegria, uma honra, uma gratidão pela confiança no nosso trabalho e seja sempre muito, muito bem-vindo e um grande bem-aja. E queria que muito você obrigado. deixasse uma mensagem também para todos que nos ouvem para a gente encerrar. Eu queria dizer que acompanhem-nos. Nós teremos muito gosto em dar-vos novidades sucessivamente. Para quem queira ter o meu contacto de Instagram, instagram.com, Ivo Álvares Furtado. E-mail ivo.alvares.furtado@gmail.com. Bem-aja. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição, que vocês podem pegar o link e entrar direto em contato com o autor, que está se disponibilizando para ter esse acesso mais fácil e viável em todas as informações que vocês quiserem adquirir. E, em breve, nós estaremos recebendo o nosso próximo convidado, que é o Celso Cordeiro. Acompanhem, porque a revista Etc. Literatura e Arte é isso. É uma rede de contatos, de divulgação e promoção e de mãos dadas. Muito obrigada e até breve. Obrigado.